exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado nos céus para sempre. Ele exaltado nos céus para sempre. Ele exaltado nos céus. Senhor, só tu és digno de louvor e de adoração, digno de ser exaltado, de ser adorado, Pai. Viemos aqui hoje nos colocar em tua presença, Senhor. Nós, aqui, dentro desse templo, Senhor, mas a cada um membro dessa igreja, que é templo do Espírito Santo do Senhor nas suas casas, Senhor, está a postos hoje para receber mais da tua palavra, mais do Espírito Santo do Senhor, Pai, mais conhecimento, mais ensinamento do Senhor, mais aprendizado para podermos crescer, Senhor, a cada dia que passa em nossas vidas, que possamos ter os corações humildes, quebrantados pelo Espírito do Senhor, para recebermos, Senhor, essa tua sábia palavra, essa tua palavra magnífica, Pai, para honra e glória do teu santo nome. É assim que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos glorificar a Deus pelo privilégio de termos a oportunidade de cultuar ao Senhor nesse momento, através dessa live. Já queremos agradecer a todos que estão presentes e nós vamos passar rapidamente aos nossos avisos. E o primeiro dele é que você esteja com a sua Bíblia pertinho de você, para que possamos ler a palavra de Deus, nos edificar na palavra de Deus. Vamos pedir também para já agora você mandar o seu pedido de oração, para que possamos nos organizar, porque logo a gente vai estar orando e nós estamos contando com os pedidos de vocês. No próximo domingo será o terceiro domingo do mês. E no nosso calendário, o terceiro domingo do mês, a gente destina ele a trazer os alimentos aqui na casa do Senhor. Quem puder, faça aqui, traga para cá, para o templo, de segunda a quinta, o pastor está aqui, para abrir as portas da igreja, para receber você com o alimento que você puder contribuir. O seu apoio é muito importante para que o MASD consiga atender as famílias carentes da nossa igreja, da nossa congregação. E esse domingo é o domingo da oferta missionária, né? E essa oferta missionária, ela tem um campo certo. Nós já fazemos isso por muito tempo. Deus tem nos honrado muito através dessa oferta missionária. Então nós queremos deixar bem grifado, bem negritado, irmão, da importância de não sermos relapsos com essa obrigação, que nós possamos trazer as nossas ofertas missionárias. Nós já retornamos com os pequenos grupos, então nós estamos esperando cada um de vocês se inscreverem, né? O pastor Fernando já disponibilizou lá no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp, as casas e os telefones, né? Os números para que vocês possam se inscrever em cada uma delas. Na medida que você for se inscrevendo, no grupo qual você se inscreveu, irá te mandar o link no dia para que você possa acessar, nós possamos estudar juntos a palavra de Deus. Tem sido um momento muito maravilhoso, né? E nós não poderíamos deixar de mencionar sobre a nossa live de terça-feira, né, com o pastor Paulo César, que foi maravilhosa, foi um encanto. Literalmente nós tocamos o céu através da música, através da palavra de Deus cantada. Nós louvamos ao Senhor pela fidelidade da igreja nos dízimos e ofertas e alertamos a todos do perigo da infidelidade ao Senhor, pois Ele nos assegura sua provisão aos que nele confiam. Dízimo e oferta é uma marca registrada dos que confiam no Senhor. Eles sabem da provisão, de onde vem a provisão nas suas vidas, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos agradecer a toda a nossa igreja, porque tem sido fiel nisso. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e que nós
possamos abri-la no Salmo 100, para que nós façamos a leitura da palavra de Deus. Salmos 100. Hino de ingresso ao templo. Salmo de ações de graça. Leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhes o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Que maravilha essa promessa, que maravilha essa constatação. Nós somos dele, nós somos do Senhor. Cantemos ao nosso Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter nos seus caminhos maus, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Vamos fazer agora uma oração de confissão de pecados. Oremos.
Senhor nosso Deus, assim como cantamos agora, Pai, se nos humilharmos, se nos arrependermos dos nossos caminhos maus, então o Senhor ouvirá dos céus, estarão abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. E até a nossa terra o Senhor vai sarar. Senhor, diante de um Deus tão maravilhoso, diante de um Deus misericordioso, nós queremos colocar, Senhor, toda a nossa aflição, Pai, todos os nossos medos, Senhor. Queremos lhe confessar, Pai, os nossos receios. Queremos confessar, Senhor, todas as vezes que nos omitimos, ó Pai. Queremos confessar diante de Ti a falta de amor que temos tido uns com os outros. Senhor, em nome de Jesus, converte os nossos corações, aumenta a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja tão presente nas nossas vidas, que imitar a Jesus Cristo será prazeroso em nossos corações. Pai, nós estamos clamando por isso, Senhor. Nós estamos clamando por mais de Ti, Senhor. Nós estamos pedindo perdão pelos nossos erros. Nós estamos envergonhados por tudo aquilo que nós deixamos de fazer e por tudo aquilo que nós fazemos e desagrada o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, de todo o sacrifício feito pelo Teu Filho, para que pudéssemos de novo ter contato e comunhão contigo, Senhor. Diante do sacrifício definitivo de Jesus Cristo na cruz, nós queremos aqui declarar os nossos pecados e nos arrependermos de fato e de coração, Senhor. Porque a Tua promessa é que sarará a nossa terra, é que o Senhor nos ouvirá, Senhor, que o Senhor estará atento aos nossos clamores. E é assim que nós oramos por pedido de perdão, Senhor. Essa é a nossa confissão diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos continuar o nosso culto, só que agora nós vamos usar a palavra cantada e nós vamos cantar ao nosso Senhor. Cantemos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Sempre ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Sempre ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia.
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Senhor, nós nascemos para te adorar, Pai. Esse é o nosso propósito, Senhor. Mas muitas vezes temos deixado a desejar, Senhor. Temos deixado a desejar cumprir os propósitos do Senhor, cumprir com os desejos do Teu coração, Pai. Temos sido muito falhos, muito negligentes, Senhor. Contigo, Deus das nossas vidas, Deus misericordioso, Deus grandioso, cheio de amor, que olhou para nós e teve piedade de nós. Nos amou de tal maneira que enviou o Teu Filho, Teu único Filho, para morrer por nós na cruz. Temos sido falhos com o Senhor, muito falhos. Perdoa-nos, Pai, e que possamos nos realinhar ao propósito de adoração, ao propósito de serviço, de mostrarmos ao mundo, ao Senhor, mostrarmos ao mundo o Senhor através de nossas vidas, como espelhos de Cristo, como cristãos, Senhor. Pois é isso que nós somos, cristãos, discípulos do Senhor. Somos a luz desse mundo, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Pai, agora orando pela palavra, eu peço, use o pastor Fernando como instrumento do Teu Espírito Santo, para falar ao coração de cada um de nós, e que a palavra viva e eficaz, molde e transforme os nossos corações, fazendo as nossas vidas se realinharem, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, que oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Acompanhe comigo a leitura. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém
adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Deus seja louvado pela leitura da tua palavra, por essa oportunidade que nós estamos tendo com a sua palavra. Eu me lembro quando mais jovem, quando íamos à missa, então era uma reverência profunda, porque nós estávamos dentro da igreja, ou quando nós passávamos, na porta da igreja, ali você fazia a reverência, fazia o nome do Pai, e quando chegava na quaresma também, era um tempo em que você, geralmente as famílias cuidavam, para que muitas coisas a gente não podia fazer. E nessa época a gente sabe que os meninos passavam pianinho mesmo, porque tinha sempre a promessa, quando chegasse no sábado, aleluia, o pai ou a mãe ia tirar a aleluia do menino. Então naquele período não se podia bater, não se podia corrigir a criança, porque as pessoas estavam em reverência, as pessoas estavam com um temor mais acentuado, mais dedicado à devoção a Deus. Por que eu estou dizendo a respeito disso? Porque esse texto ele nos conduz a observar algumas situações, algumas questões aí, também nesse sentido da adoração, do servir a Deus, da nossa reverência diante do Senhor, da verdadeira adoração a Deus. Mas para facilitar o entendimento sobre essa passagem, é bom sabermos o porquê os samaritanos, os judeus não toleravam os samaritanos e nem os samaritanos aos judeus. O ressentimento entre esses dois povos, era de mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, quando da morte do rei Salomão, ali substitui ele o seu filho Roboão, que após assumir o seu reinado de Israel, Roboão imediatamente e de forma arrogante, ele afronta os líderes israelitas que estavam pedindo para baixar os impostos, pôr uma carga menor, porque estava muito difícil a vida deles no final do reinado do seu pai Salomão. E ele então ameaça eles, de castigar e aumentar os impostos. E aí as 10 tribos, elas não aceitam essa postura e a liderança de Roboão e elegem Jeroboão como rei das 10 tribos ali, essas tribos insatisfeitas, ficando Jerusalém como capital do Reino do Sul, formado ali por 2 tribos, Judá e Benjamim, sob a liderança de Roboão, filho de Salomão. E Samaria como capital do Reino do Norte,
formada por 10 tribos sobre o reinado de Jeroboão, que levou o povo ao pecado da idolatria, a confeccionar bezerros de ouro para o povo adorar e estabeleceu meios para o povo se sacrificarem e cultuarem em Betel e Dan, para evitar que o povo voltasse a sacrificar ou a cultuar lá em Jerusalém, e de repente o povo resolver ficar no governo de Roboão. Então, para evitar isso, ele induz o povo a uma série de erros. E essas atitudes só agravou o desprezo entre os reinos do sul e o reino do norte. Mas também, por volta do ano 732, os assírios invadem, Samaria, e ali eles colocam estrangeiros, para morar na região de Samaria, e com isso vai acontecer uma mistura de povos. Os invasores levam os samaritanos, os israelitas ali cativos, e repovoam o reino do norte com gentios, fazendo casamentos mistos, formando uma população híbrida, algo abominável, inaceitável para o judeu, agravando em muito o relacionamento entre os judeus e os samaritanos, de forma que os judeus não se relacionavam com os samaritanos, porque os consideravam uma raça impura, uma seita, um povo desprezível. É com esse fundo histórico que devemos olhar o capítulo 4 aí do Evangelho de João, que de início nos informa que Jesus, para evitar certa discussão sobre o batismo, segue da Judéia para a Galileia. E aí ele precisa passar no meio de Samaria. Essa viagem ele tem que atravessar a província de Samaria. E dos 54 versículos que o capítulo 4 de João tem, 42 deles tratam da estadia de Jesus entre os samaritanos. Jesus fica ali 2 dias com os samaritanos. A viagem era de aproximadamente uns 140 quilômetros. E no meio desse trajeto, Jesus para em Sicar, junto ao poço de Jacó, já em terras samaritanas, onde ele encontra essa mulher. Além de quebrar as barreiras culturais, sociais e religiosas, Jesus revela a tal mulher ser ele o Messias, o ungido de Deus, aquele que os judeus já esperavam, há muitos anos. Jesus expõe a vida pregressa daquela mulher e imediatamente também lhe oferece cuidado e solução para o vazio existencial pelo qual ela vivia, pelo qual ela passava, oferecendo-lhe salvação eterna, a água viva, que quem dela beber será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, desse encontro maravilhoso de Jesus com essa mulher, a proposta que eu tiro para nós é que a verdadeira adoração, ela é contínua, ela é ininterrupta. Em sua conversa com Jesus, a samaritana é informada sobre alguns princípios sobre a verdadeira adoração, e esses são muito preciosos para a vida de todos nós. Que princípios são esses? O primeiro princípio que aprendemos é que a verdadeira adoração, ela não se limita ao lugar, ela não se limita ao espaço. Verso 20 e verso 21. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Um ponto sobre o local da adoração levantado pela mulher samaritana é muito significante, muito importante para nós. Ela queria saber onde deveria adorar, aqui ou ali, se tal local era verdadeiro ou não.
Os judeus defendiam Jerusalém, mas os samaritanos defendiam o Monte Gerizim. Qual era o local verdadeiro, então, para se adorar a Deus? Essa era a inquietação da mulher samaritana. Então, Jesus mostra que a ênfase não deve ser colocada no local de adoração, e sim na verdadeira adoração. Nem aqui, nem lá em Jerusalém. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pois, se a adoração for verdadeira, o local, embora tenha seu valor, está longe de ser o que realmente importa. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos muito nesses dias observar essas questões também na nossa maneira de servir e adorar a Deus. Nós temos sentido muita falta do espaço de culto, mas é uma das coisas que nós precisamos avaliar, que aonde nós estamos de fato colocando a ênfase, é no ambiente, é no espaço, embora tudo isso seja válido e tenha realmente a sua importância. Nós não podemos jamais esquecer que a verdadeira adoração, ela não se restringe a um lugar, mas sim a quem nós adoramos. E se nós adoramos ao Senhor, aonde quer que nós estejamos, o culto, ele não cessa, ele não para. Não há possibilidade daquele que foi chamado para adorar ao Senhor deixar de fazê-lo por causa de alguma questão geográfica. Não é possível. De maneira, quando nós vemos Paulo preso e ele diz que ele está em algemas, mas o Evangelho não. Ninguém pode prender, ninguém pode impedir que essa verdade que está acima das questões transitórias, que é o nosso relacionamento com Deus, seja interrompido por qualquer que seja o obstáculo. Esse é um tempo que nós temos sido chamados de forma muito carinhosa por Deus, para avaliar como tem sido a nossa adoração ao Senhor. Qual é o compromisso que nós temos tido? Porque a adoração, ela não se restringe a um espaço, a um local, e ela é desenvolvida por uma vida de entrega e de obediência. Adorar não significa apenas o ato solene que nós paramos para orar, louvar a Deus, mas é tudo que nós fazemos na vida. Tudo que nós estamos envolvidos é adoração ao Senhor. Aonde nós estivermos, é um espaço para a gente adorar ao Senhor. E muito mais nesses dias, o nosso culto precisa ser evidenciado, de que nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que é Espírito e que nos chama a adorar a Ele em Espírito, em todos os lugares. Que Deus nos ajude a adorá-lo de forma intensa em tudo que nós estivermos envolvidos. Muitos de nós temos sido tentados, às vezes, a deixar de cumprir uma série de responsabilidades que nós temos, porque nós não estamos vindo ao templo. Deus tenha misericórdia de nós com esses pensamentos, com esse tipo de comportamento. Não é isso. Nós não estamos restritos ao local. Nós somos chamados para adorar ao Senhor. E não é em Gerizim e não é em Jerusalém. Mas agora nós adoramos o Senhor em todo o tempo. Verdadeiros adoradores. Uma adoração que vai muito além do espaço geográfico. Em segundo lugar,
O segundo princípio que aprendemos é que a verdadeira adoração é fruto da graça de Deus. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, eles rejeitavam os salmos, os profetas, e se apegavam apenas no Pentateuco. E quando você pega um quebra-cabeça, onde está faltando peças, você não consegue de repente decifrar, entender a figura do todo. Você não consegue ter a visão completa das coisas. E isso te leva fatalmente a interpretações equivocadas, a uma maneira errada de fazer as coisas. Mas quando Jesus está dizendo que vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está aqui afirmando a samaritana a importância de todo fundamento, a importância de tudo aquilo que tem sido construído ao longo da história, toda a revelação que havia sido transmitida por meio de Israel, e que era preciso considerar, levar isso muito a sério, porque isso era o ponto do equilíbrio, era ponto de equilíbrio, era ponto de certeza, de segurança, para que não haja equívoco. E deles, dos judeus, é que vem o Salvador, a salvação. A promessa é feita a Abraão que da sua descendência deles seriam benditas todas as nações. E Jesus é o cumprimento dessa realidade, porque em Cristo Jesus, descendente de Abraão, todas as pessoas em todos os lugares que confessam o seu nome, que olham para ele, são salvos. Da linhagem israelita, da tribo de Judá, que permaneceram fiéis, que permaneceram íntegros com todas as dificuldades. Esse povo também, as tribos do sul, são levadas também cativas para a Babilônia, mas eles não se misturam e eles voltam para, depois de 70 anos, eles são reconstruídos, formam novamente a nação, mantendo-se firmes sem se misturar com as demais nações, tentando preservar a sua linhagem, da qual nasce Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Vem de Israel. Então a verdadeira adoração, ela é fruto da graça de Deus, que conservou um povo para trazer até a mim e a você o Salvador, que é Cristo. E esse Salvador, essa graça de Deus, ela se manifesta no fato de Cristo enfrentar todos os obstáculos para resgatar os verdadeiros adoradores em todos os lugares. A salvação veio de Israel para transpor todas as barreiras possíveis e imagináveis. Barreiras culturais, sociais e religiosas. Naqueles dias, um rabino não podia cumprimentar uma mulher em público. Isso era vergonhoso, isso colocava em xeque a sua credibilidade. Jesus enfrenta todas essas coisas. E ele não só entra no meio de um povo que é considerado escória naquele tempo, um povo imundo. Jesus está ali, no meio desse povo. Jesus vai com a mulher. A mulher nem era considerada socialmente como pessoa, era como um objeto, como uma coisa. E Jesus vai tratar dessa mulher. Jesus vai resgatar essa mulher. Vai se revelar a essa mulher. A salvação da samaritana. O envolvimento de Jesus com a mulher samaritana para resgatá-la da condenação, do sofrimento que ela vivia. É a mesma atitude que aconteceu para comigo e para com você. Jesus enfrentou todas as coisas para trazer a salvação para mim e para você. Por isso que adorar é fruto da graça de Deus.
Nós só podemos adorar ao Senhor porque Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. E por meio dele nós podemos adorar ao Senhor. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Terceiro princípio é que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Verso 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é a maneira de viver daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Aquele que foi alcançado por essa salvação maravilhosa oferecida por Jesus. E o desejo dessa pessoa é buscar, ser obediente. Ele tem prazer nessa busca pela obediência, do agradar ao Senhor. Adorar em espírito só é possível para quem entende que Cristo é o seu Salvador, é o seu Senhor. Não é uma formalidade, mas é um estilo de vida. É um viver contínuo buscando essa realidade. Apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos tropeços, há um sentimento de busca, um desejo de agradar, um desejo de se relacionar com Deus. Porque aquele que nasceu de novo, a palavra de Deus fala que ele não vive pecando, ele não vive em pecado. Por isso, há erros, há falhas, mas o que prevalece é o desejo de agradar a Deus, adorá-lo, porque foi transformado, regenerado pela ação poderosa do Espírito Santo. E agora o seu prazer, a sua alegria é buscar ao Senhor, mesmo com todas as limitações, com todas as falhas, o desejo é agradar a Deus. Adorar a Deus, a verdadeira adoração é espírito e é em verdade. É a busca intencional de suprimir as paixões maléficas e lutar pelas coisas santas a partir de um direcionamento bíblico, a partir de uma direção das Escrituras. Por isso que a gente precisa valorizar as oportunidades que nós temos de leitura da Palavra de Deus. Quem vem a ser esse verdadeiro adorador, que adora o Senhor em verdade, é aquele que busca calçar todas as suas ações através dos desígnios de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Não como os samaritanos e tantos outros que faziam ou fazem sem entendimento, com posturas sincréticas, misturam um monte de elementos religiosos, idolatrias, coisas prejudiciais. Adorar em verdade é observar com a razão, é pensar nos princípios divinos e se deixar ser moldados por eles, pela verdade absoluta. Jesus é a verdade. Mas não no sentido legalista das coisas, mas é no sentido de referência, é no sentido de busca de viver aquilo que nós estamos aprendendo na palavra, daquilo que ela direciona o que nós devemos fazer. Não é fruto do achômetro, eu acho, eu penso. Não, eu busco entender e luto para obedecer. Assim como Paulo fala que as coisas que ele quer fazer, ele não faz, mas as que ele não quer, ele faz. Então, ele se esmurra. Ou seja, é uma briga constante, mas é o desejo
de adorar a Deus, de servir a Deus, de exaltar o nome do Senhor com a sua maneira de viver. Que nós não descansemos de maneira nenhuma, que nós sejamos firmes nessa caminhada. Tem aquela história do lobo que viu os cordeiros pastando de forma muito tranquila e ele numa luta tremenda para conseguir uma caça, e de repente ele resolve vestir uma pele de ovelha para poder pastar junto com as ovelhas. E ele fica um bom tempo fazendo aquilo, se enganando. Mas ele vê que não tem condições, porque não houve, de fato, uma mudança verdadeira no seu ser. E ele então abandona aquele estilo de vida, porque não era da sua natureza. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade, a verdadeira adoração, não é fácil. A vida cristã não é brincadeira, é de luta. Mas, ao contrário do lobo, que quer voltar para a caça, o cristão vai sempre buscar renunciar os seus pecados, pedir perdão e reposicionar novamente com o Senhor, porque nasceu de novo e foi chamado para viver a verdadeira adoração, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude a adorá-lo de forma verdadeira, de forma intensa, de forma apaixonada. Eu quero concluir lembrando então que a verdadeira adoração, ela não se limita a uma questão geográfica, que é fruto da graça e que ela é exercida ou praticada ou vivida em espírito e em verdade. Quero convidar você a orar comigo. Feche os seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, porque Jesus enfrentou todas as barreiras, transpôs todas as limitações, as dificuldades para nos alcançar, para nos levar a ser verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que te adorem em espírito e em verdade, não baseados nos nossos próprios esforços ou entendimentos, mas baseado na obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai querido, abençoe o teu filho e a tua filha, que de repente nesses dias tem sentido tão angustiado e não tem conseguido te adorar, não tem conseguido, ó Deus, servir ao Senhor. Ó Deus, traga essa realidade ao coração dos teus filhos, todos nós, de que nós não estamos impedidos de te adorar verdadeiramente. Estamos com saudade de nos reunir. A nossa saudade, Senhor, é a saudade dos irmãos, é a saudade da presença e não do ambiente só. Que seja essa a verdade, Pai. Fomos chamados para viver, Pai, uma adoração mais profunda, e nos ajude. Abençoe-nos, que todo esse tempo nos sirva para que nós aprimoremos mais e mais nosso relacionamento com o Senhor, a nossa adoração a Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o teu filho e a tua filha. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Nós já estamos partindo do nosso momento de oração. Nós queremos redobrar todo o nosso cuidado espiritual durante essa semana,
Então, que nós possamos fazer as nossas devocionais diárias, lendo a Bíblia, orando e praticando o cuidado mútuo. Vamos nos lembrar de cada um dia, ou sempre que possível, nós ligarmos uns para os outros, para sabermos como nós estamos, para conversarmos, para compartilharmos dos nossos dias. O cuidado mútuo traz abundante bênçãos a toda a igreja e bastante comunhão. Vamos fazer das nossas casas um altar para Cristo. Vamos estar atentos aos nossos cultos domiciliares. Vamos participar dos nossos pequenos grupos, que nele nós temos nos edificado bastante. Nós temos os pequenos grupos segunda, terça, quarta-feira. No domingo nós temos o nosso culto, né? Nós precisamos nos manter acrescidos na fé. Embora separados geograficamente, podemos ficar mais juntos em amor através dessas possibilidades dos nossos encontros online. Nesse momento, eu quero pedir para você ficar de pé aí na sua casa. Eu quero que você feche os seus olhos e de forma reverente, que ao escutar uma música que nós vamos ministrar agora, durante essa canção, pense na bondade, na grandeza, na soberania de Deus. Creia que o Senhor pode todas as coisas. Creia que Ele conhece a sua necessidade. Creia que Ele está ouvindo a sua e a minha oração. Creia que Ele tem o melhor para você nessa noite. Ouça a música e que nós possamos orar ao nosso Deus. Vamos orar? Abaixemos nossas cabeças. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por nos enviar seu Filho Jesus para nos perdoar os pecados e levar sobre si nossas dores e enfermidades, concedendo-nos a salvação eterna. Obrigada, Senhor, por sua presença e bênçãos diárias sobre nós. Senhor, nós te suplicamos, guarda as nossas famílias, livra-nos do mal, abençoa nossa igreja, ó Deus, nosso país e nossos governantes. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, livra-nos da pandemia,
Visite-nos com a cura física, emocional e espiritual. Traga uma bênção especial aos irmãos, o presbítero José Marques, a Luzia Teixeira, a Antoniela, o presbítero Joel, a irmã Elaine e família, a todos que suplicam por seu favor neste momento. A dona Eva pede ao Pai pela saúde do seu sobrinho de Brasília, o Donizete. A dona Nilva pede pela viagem a Goiânia para o retorno da consulta do seu neto Guilherme. A Eliane pede pela restauração da saúde da dona Odília, que está com Covid. E eu peço ao Pai pela viagem da Bruninha e do Kelos, que vão chegar com a tua graça e a tua proteção e permissão a Rio Verde nessa sexta-feira. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar. Queremos mais uma vez agradecer a cada um dos irmãos, cada pessoa, cada um que está conosco. Deus abençoe de forma poderosa, tá bom? Quero que você estenda suas mãos para cá e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada, de vitória, tá certo? Qualquer coisa que precisar de nós estamos aqui à sua disposição. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor